E por muitos anos, essa era a visão e pensamento de muitos cristãos. Por todos os exemplos da Bíblia, muitos cristãos não entendiam a chamada de Jesus para a sua igreja. Não entendi que Jesus foi de braços abertos, mas quando vem seu reino, já não vai para todos. Ao que eu recebo. Só que eles não serão, venceu como Cristo, em pleno século XXI, ensinou sempre a dor, daqueles que recebem pelo inimigo. O seu demônio, ó meu Deus. Desperta, não existe mais tempo para brincar de segredo. A noite do mal declarou que ela derrubou a todos os homens para pegar as boas. Sai das quatro paredes, que existe alguém lá fora que precisa ouvir uma palavra viva de Deus, vinda da tua boca. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E chamou para ser o mensageiro das boas novas. Me chamou para ser uma brasa viva em seu altar. Me chamou para ser um intercessor. Chamou para ser um contribuinte da obra missionária. Ele me chamou para ser o verdadeiro atleta de Cristo, um ganhador de alma. Jesus nos chamou para sermos missionários de seu evangelho. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jovem, Deus tem uma chamada missionária para você. Chegou a hora de nós evangelizarmos o mundo conjunto. Deus tem uma chamada missionária para vocês. Jesus te chama para fazer a diferença. Oral, Deus tem uma chamada missionária para vocês. Quando estão indo ao inferno e você não faz nada. Igreja, Deus tem uma chamada missionária para vocês. Sem Cristo e sem salvação, ninguém levará essa mensagem aos homens, que anunciará o amor de Deus ao mundo. Igreja, ouve, os clamores de um povo que sofre. Glória a Deus. Luz, eles precisam da luz. A luz do evangelho de Jesus. Os doentes terminais, os excluídos por questões de gênero e raça, Os sem direito, os portadores de necessidades especiais. Os privados de liberdade, todos clamam por salvação. Quando as vidas aqueles em quem não creram, e como crerão naqueles em quem não ouviram, e como ouvirão, se não há quem pregue. Mas nessa noite, Jesus pergunta a quem direi, e você, o que dirá? Eu direi, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Então, coração bate igual a de Deus. A Bíblia diz que não foi você que escolheu a ele, mas ele te escolheu para evangelizar e dar luz. Muitos servos de Deus em toda a Bíblia e na história foram crucificados, apedrejados,
Jesus é uma passagem para a vida eterna com Deus. Todos